passei muita fome quando criança e na minha infância o que eu queria mais era crescer, né? Queria ser grande, né? Porque grande eu ia ganhar dinheiro e eu ia poder comer tudo que eu quisesse. Então esse era os sonhos da criança. E foi muito rápido a minha vida. Aos 15 anos eu estava casada. Aos 16 anos eu era mãe de gêmeos. E aos 21 anos eu tinha 5 filhos. E aos 22 anos eu me desquitei. Então era tudo muito rápido, né? E aí eu me desquitar, fiquei com 5 crianças, não tinha estudado, não tinha nenhuma profissão, não tinha nada. Nada, absolutamente nada. E nessa situação de quase nada, eu um dia entro numa pequena papelaria, isso há 60 anos atrás, para comprar cadernos para as crianças, que ia começar o ano letivo. E de repente eu vejo apenas um livro numa prateleira vazia. Era uma papelaria e eu adoro ler. Fui direto no livro. Capa cheia de poeira. O nome do livro era O Poder do Subconsciente. Nunca havia ouvido falar em nada sobre aquilo. E eu era uma leitora assídua, né? De capa e espada, adorava aventura, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre subconsciente, nem nada disso, porque naquela época também não se falava disso. Bom, peguei o livro, como era um único livro, a pessoa me fez um preço bem baratinho e eu levei aquele livro para casa. Na época eu trabalhava numa multinacional como modelista infantil, ganhando talvez 2 salários mínimos. Então a vida era muito difícil. Cheguei em casa e à noite comecei a ler o livro. Era uma terça-feira. Na quinta-feira eu havia terminado de ler o livro. E eu acreditei 100% naquele livro. Cheguei para minha mãe na quinta-feira e disse a ela: no sábado nós vamos sair para comprar a casa onde nós vamos morar. E ela olhou para mim: com que dinheiro, minha filha? Eu disse: acabei de ler um livro que me ensinou que eu crio a minha realidade. E eu tenho criado uma realidade horrível, mamãe. Mas agora eu vou criar uma realidade maravilhosa. Mas vamos sair para ver a casa, porque vai ficar mais fácil para me visualizar. Naquele sábado eu saí com minha mãe, vi a casa que eu queria comprar, perto de um clube. As crianças iam entrar na adolescência, perto daquela multinacional onde eu trabalhava também. E voltamos, passei na imobiliária, vi o valor da casa, o valor que eu tinha de ter de renda familiar para comprar casa, que era absolutamente impossível para mim. Voltamos para casa e no domingo eu comecei a criar um quadro mental. Eu sabia que na empresa que eu trabalhava havia uma vaga para gerente de produto, mas era uma empresa francesa e tinha certas exigências para ser gerente de produto. Eu disse: eu vou ser a gerente de produto. Vou ser a gerente de produto, aí eu posso comprar a casa, vou receber um carro da empresa e vou mudar de vida. E minha mãe perguntou para mim: mas não precisa nada para ser gerente? Eu digo: precisa. Precisa ter um diploma, né, de alguma faculdade, falar francês e de preferência ser estilista. Mas você não é nada disso. Eu digo: eu sei, mamãe. Só que eu aprendi nesse livro, mamãe, que isso faz parte da mente racional. No mental superior não existe isso. Eu já sou a gerente de produto. E eu fiz aquele quadro mental, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira eu acordei numa felicidade, eu me sentia plena. Eu disse para ela: hoje eu volto gerente de produto. E o quadro mental começava a se desenrolar a partir das 5 da tarde. E foi algo que realmente mudou completamente a minha vida. Porque uma coisa era eu ter lido o livro, acreditado, mas quando o quadro começou a se desenrolar passo a passo, palavra a palavra do que eu tinha projetado, aí a minha perna tremia.
E eu voltei para casa naquele dia, gerente de produto de uma multinacional. Ali começava uma nova vida. Um ano depois comecei a fazer minhas viagens internacionais e me tornei, sem falsa modéstia, uma das melhores gerentes de produto do Brasil, né? Vi o nascer o fio elastano no Brasil, acompanhei a revolução do que foi a lingerie, né? E me tornei uma pessoa muito responsável na criação, porque aí comecei a entender uma série de coisas, né? Saí muito das ilusões tolas da vida, comecei a entender os processos. E quando houve aquela mudança total de vida, por causa daquele livro, nasceu o meu propósito de vida. Que propósito foi esse? Ensinar o meu próximo a evoluir através do pensamento.